Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje trago aqui uma banda britânica do final da década de 90, início aí dos anos 2000, que tem 3 discos bem diferentes e interessantes. Não vou dizer que são uma obra-prima, mas são bem interessantes de se ouvir. Estou falando do Salako, uma banda aí que emprestou seu nome de uma palavra turca, que significa, Salako em turco significa idiota, sabe-se lá por que escolheram essa palavra justamente. E foi criada aí, se não me engano, acho que em 1994, por um trio. Temos aí os guitarristas David Langdale e James Waldby, e um quarteto, na verdade, os 2 guitarristas, mais o baixista Stu e o baterista Luke Barwell. Só que logo depois que foi formado, o Luke Barwell passou da bateria para o baixo. O Stu teve um breve período nos teclados, mas saiu logo depois, e eles adicionaram aí um baterista, o Thomas Spencer. Então, os 2 primeiros discos são um quarteto. A banda é um quarteto, aí com David Langdale e James Waldby nas guitarras e violões, o Luke Barwell no baixo e o Thomas Spencer na bateria. E em 1998 saiu o primeiro álbum deles, esse aqui, Reinventing Punctuation. Aqui tem um encarte bem interessante, eu gosto desse encarte também, que parece várias fotos bonitas aqui com as letras também. Todas são 20 canções, é um álbum, tá certo que algumas canções são bem pequenas, mas temos 20 canções aqui. E aqui ainda o que seria o CD. Então o que temos aqui? A gente tem uma influência do tal do Britpop que estava em voga ali no Reino Unido nesse período aí, 1998. Músicas como Sunburst, que está aqui, ou Enlighten Me. Eu tenho um nome maior do que esse, até vou pegar aqui o nome da canção. É Go On Then, Enlighten Me, Why Don't You? Esse é o nome todo. Também The Moonlight Radiates a Purple Glow in His World. São bem mais estilo Britpop, que ele até lembra um pouquinho Blur, não muito, mas lembra um pouco. Island Life também. E outras músicas já são bem acústicas, aquele folk delicado, tipicamente britânico, como é o caso de Words Are Not Useful, Colors Merge and Fly, que é lindíssima, Story of Bill, que conta a história de um senhor já que se desiludiu da humanidade e resolveu se isolar de tudo. E aqui quem está cantando aqui conta que foi bem difícil se aproximar dele, até levou um tiro na perna, mas conseguiu angariar a amizade do Bill. E também Don't Be Afraid e In the Morning também tem esse lado mais folk. E algumas músicas de folk pop, como a Growing Up in the Night, que também foi o primeiro single deles. Aqui fecha o álbum Could Things Be the Same. Então um álbum com 20 canções e que foi gravado em estúdio caseiro, no quarto, se não me engano, do Luke Barwell. Porque o Salako é uma banda que não se adaptou muito bem ao estúdio e o selo Gipster concordou em financiar um estúdio caseiro para eles gravaram em casa esse álbum aqui. Talvez isso tenha se refletido na produção, que não é das melhores. Quem não gosta desse disco geralmente aponta aí a produção abafada do álbum, mas acho que foi uma estreia boa. Não excelente, não assim, mas boa. As composições são boas e algumas excelentes. E depois, em 1999, no ano seguinte, veio o que para mim é o melhor álbum deles,
Musicality, com essa capa bem infantil aqui. Tudo aqui trabalhado como se fosse um favo de mel, né? De colmeia. Não é à toa que tem um desenho de uma abelha aqui. E também no CD. Também tem. Então encarte bem ao estilo de abelha aqui também, ó. Esse aqui é um álbum mais inspirado nos anos 60. As influências de Britpop diminuem. E é um álbum bem estilo hippie mesmo, bem flower power. E bem mais acústico também. E já na primeira faixa, The Bird and the Bag, eu já vejo que influências grandes do The Byrds, bastante influência do The Byrds, americano. Come Follow Me, outra linda canção campestre, ideal para você ouvir num dia de sol, quando você estiver aí à beira de um lago, à beira de algum rio, uma paisagem bucólica, maravilhosa de se ouvir num ambiente desse. Mas temos algumas coisas diferentes, como por exemplo The Cloning of Fudadag Ulag, que aqui já tem mais reverb, tem bastante reverberação, muito uso de eco, que eles falam que da clonagem de um esquimó. Então por isso que eles fazem o efeito de eco meio que para simular um efeito de clonagem, que o clone seria cada vez menos perfeito, mais imperfeito do que as cópias anteriores. Temos também aqui Arts and Crafts, que tem um estilo meio jazzy, um estilo de jazz mais leve. A dobradinha Look Left e Look Right, lindíssimas essas músicas aqui. Look Left, bem estilo, que começa com órgão de igreja, e depois já vem um violão bem flower power também, e depois termina com um coro de 200 pessoas, com mensagem religiosa inclusive. Follow the light of the Lord, é o que eles cantam. Siga a luz do Senhor. E Look Right já é uma música mais estilo country. Assim, tem um saborzinho country. Muito boa também. E algumas músicas mais tristes também, como é o caso de Do It Yourself. Do It Yourself é uma música bem triste. E também The Cult of Winter, também é uma música bem melancólica. Mas o melhor fica para a canção que fecha esse álbum, que é Magicality. Uma música simplesmente etérea, diáfana e com um efeito sonoro assim muito bonito, com alguns teclados meio esparsos, assim, meio fantasmagóricos também, e um vocal mais distante. Ficou muito bonito. Para mim, fecha com chave de ouro esse grande disco aqui. Melhor do que o primeiro, na minha opinião. Porém, logo após a gravação o lançamento desse disco, no final de 1999, o guitarrista David Langdale deixa a banda e eles lançam aí alguns EPs como trio. E em 2003, se eu não me engano, Luke Barwell sai da banda também para se lançar num projeto solo que ele denominou de Bitmap. Então, os dois que sobraram, o James Waldby e o Thomas Spencer, reúnem alguns músicos de apoio aqui e em 2004 lançam The Story of Our Lives So Far. Aqui, vou mostrar também o encarte. Entre os convidados aqui a gente tem a Chris Geddes do Belle Sebastian pilotando o Mellotron. Também temos o líder do pessoal do Hailyamas, também acho que é Sean O'Hagan, o nome dele, que cuidou aí do arranjo de cordas. Isso, Sean O'Hagan. E nesse álbum aqui há uma certa perda de espontaneidade. Ele não tem a espontaneidade dos álbuns anteriores, mas tem mais ousadia. Eles experimentam mais do que nos álbuns. Aqui a gente tem um sumário de estilos, nem sempre dá certo, mas você tem aqui texturas progressivas por causa do Mellotron. A gente vê isso bem na faixa de abertura, Seasons.
e também In Hope You Keep Us Close. Temos aqui uma brincadeirinha com a cidade deles, que é Hull, no norte da Inglaterra. Hull. Hull's Too Good for England, ou seja, Hull é boa demais para a Inglaterra. Tem um arranjo de cordas bem interessante, ficou muito bonito. No caso de Jaunty's Fine, a gente tem até uma levada meio glam rock. O piano lembra um pouco de Watch That Man, do David Bowie, lá do I Let It Insane. E a única faixa aqui que soa um pouco mais como os discos anteriores é a faixa título, The Story of Our Lives So Far, que fecha esse álbum aqui, de 2004. Desde então, não se ouviu mais nada do Salako. Eles oficialmente não terminaram, mas também não lançaram mais nada. Então aí já vão mais de 17 anos aí sem nenhum lançamento, de estúdio pelo menos. E enquanto que os outros álbuns foram lançados, foram gravados no estúdio caseiro, esse aqui acredito que foi em estúdio mesmo. Talvez o David Langdale e o Luke Barrow não gostassem do ambiente, do clima de um estúdio de gravação. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!